Cristianismo em tempos de crise. Daria um livro, não? Acho que alguém já escreveu sobre isso algum dia. Não tem como a gente passar hoje, o domingo, sem falarmos sobre isso. Sem falar sobre as ruas, sem falar sobre o que está acontecendo hoje, ou vai acontecer hoje, nos próximos dias, e o que aconteceu nas últimas semanas. É consequência de alguma coisa imediata. É uma série de decisões. Isso é consequência de uma série de decisões que foram tomadas ao longo de anos, talvez décadas, pelos governantes e por mim e por você. Aonde fica a igreja e os discípulos de Cristo no meio de tudo isso? Nós vamos hoje passar por Efésios capítulo 3. Na série que a gente vem de Efésios. O que Efésios capítulo 3 pode nos ensinar a respeito de viver como um cristão, um discípulo e uma discípula de Cristo, em momentos de turbulência, em momentos de crise? Primeiro, sofrer perseguições é um indicador da qualidade da nossa fé. Efésios capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Gentios é aqueles que não são judeus. Paulo, quando ele fala sou prisioneiro de Cristo Jesus, não era uma linguagem figurada. Efésios e Colossenses, se eu não estou enganado, provavelmente foram as últimas cartas de Paulo. Depois disso, ele já estava na prisão, uma prisão mais leve, mas ele estava numa prisão, e depois disso, ele foi assassinado. Ele foi morto, foi condenado. Uma condenação numa movimentação política que houve, em que os romanos executaram a sua morte. Mas quem levou a sentença foram aqueles da religião que ele pertencia. Paulo literalmente era um prisioneiro de Cristo. E por várias vezes ele vai dizer isso. Só no Efésios inteiro, ele vai falar a palavra prisioneiro por 3 vezes. Ele vai se referir como prisioneiro de Cristo e depois embaixador em cadeias. Se você não tem sofrido perseguições, contradições, as pessoas não falam mal de você, como cristão e como cristã, alguma coisa está errada. Nós que somos cristãos e proclamamos a justiça de Deus na terra, nós que somos cristãos, que lutamos pelos mais pobres, pelos mais indefesos, pelos fracos, pelo órfão, pela viúva, por aqueles que sofrem perseguição religiosa, inclusive perseguição religiosa de fé que não é a mesma que a nossa. Se todo mundo gosta de você, você tem que verificar se a sua vida de fé está realmente sendo relevante. Todos os discípulos de Cristo, todos eles, todos os apóstolos, todos os grandes heróis do cristianismo, todos eles sofreram perseguições intensas. Reflita se no seu trabalho você está proclamando a justiça. Se você trabalha num hospital, se você é um empresário, se você trabalha numa escola, ou mesmo no seu dia a dia, conversando com seus amigos, com suas amigas. Se você realmente está proclamando a justiça que vem do alto, que vem de Deus, você sofrerá perseguições. Paulo foi preso porque ele sofria perseguições. Paulo não foi preso porque ele roubou, matou ou desviou o recurso de algum lugar. Paulo foi preso por proclamar que só uma pessoa podia reconectar o homem ao seu Criador. E o seu nome é Jesus Cristo. Isso foi um escândalo para a época. Para o seu grupo religioso, aquilo era um escândalo, porque no seu grupo religioso, somente aquela etnia podia ser salva. Mas Paulo compreendeu a mensagem de Cristo, e a salvação era para todos. Nós vivemos um momento em que a palavra justiça está muito forte. Pastor Paulo, no domingo passado, falou o quê? Que se a nossa justiça não excederem muito daqueles que vivem a regra da Bíblia, para valer, se não excederem muito, não entraríamos no reino de Deus. Só pela graça do Senhor a gente vai poder entrar. Você tem sido perseguido pelo que você crê? Você tem sido rejeitado ou rejeitada? Você tem deixado de ser promovido, deixado de ser promovida? Na sua empresa, na sua escola, onde você trabalha, tem colocado você de lado, porque você diz as coisas
que não é ser mal educado, ok? Ser mal educado é outra coisa, mas você diz aquilo que é a verdade, aquilo que é o justo, no meio de um mundo injusto. Você luta pelo bem-estar comum. Nós, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, nós lutamos pelo bem-estar comum. Nós procuramos a justiça de Deus no nosso dia a dia. Na forma como você dirige o seu carro, na forma como você pega as crianças na escola, na forma como você cumprimenta o rapaz aqui que toma conta aqui do prédio, que a gente tem culto todo domingo, em tudo isso, nós estamos manifestando a justiça de Deus. Efésios 3, capítulo 2 diz: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como eu já escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Paulo foi chamado, Paulo viveu a vida dele inteira, até a fase adulta. Viveu a vida dele inteira dentro de uma etnia e de alguns preceitos religiosos, que não acreditavam que outras pessoas poderiam ter acesso ao Deus Criador do universo. E um dia Paulo, quando teve o seu encontro e decidiu ser um discípulo de Jesus Cristo, ele pôde compreender que a salvação, o Deus Criador, veio ao mundo, não somente por aquele povo, mas por todos os povos da terra. Essa mensagem era uma mensagem escandalosa. Era uma mensagem para os de fora, não para os de dentro. Qual foi a última vez que você convidou alguém para jantar na sua casa que não eram pessoas daqui dessa comunidade? Que eram pessoas amigos de escola, amigos do trabalho, pessoas amigos de muito tempo, que você estudou junto? Ou será que você só convida para a sua casa aquelas pessoas que estão aqui entre nós no domingo? O que é legal, é ótimo, continue fazendo isso. Mas Cristo veio para os, como diz os espanhóis, entre comillas, os entre aspas, para os de fora. Nós estamos aqui hoje, e é muito gostoso podermos celebrar. Mas Cristo transformou as nossas vidas para mostrarmos o seu amor para aqueles que ainda não conhecem. Paulo vai longe. Quantos arquitetos e engenheiros nós temos aqui? Levante a mão. Formado em arquitetura, engenharia. Ótimo, muito bem. Sabe que arquiteto não tem noção, eles pensam que dinheiro dá em árvore, né? Assim, vai indo, não acaba nunca. Por algum motivo, Paulo usa conceitos aqui, conceitos matemáticos, né? E talvez conceitos da época. A matemática surgiu mais ou menos um pouco antes da época de Paulo. Paulo fala da compreensão desse amor de Cristo. E a compreensão que ele diz no capítulo 3, versículo 18, diz assim: para que vocês possam compreender juntamente com todos os outros irmãos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Este é o plano do Criador do universo, de toda a história da humanidade. É Deus buscando o homem para que seja cheio da sua plenitude. É levar todo o homem, toda pessoa reconheça que eu sou um pecador e que não posso salvar a mim mesmo. E que existe um espaço dentro de mim que ninguém e nada pode ocupar. Somente Jesus Cristo. Esta é a mensagem para os de fora. Paulo fala muito claro: fui chamado para os de fora, os que não são do meu grupinho étnico. Reveja a sua agenda. Reveja a sua agenda. Quanto que a gente gosta de tempo que a gente investe entre o nosso grupinho de, entre comillas, entre aspas, salvos, e quanto que a gente dedica com aqueles que ainda não conheceram o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Pense nas suas amigas do trabalho, nos seus colegas de trabalho. Convide-os para a sua casa.
Convide-os para sua casa porque você gosta deles. Deus vai fazer a obra dele. Talvez algumas pessoas a gente olha e a gente não possa acreditar que essa pessoa vá se arrepender dos seus pecados, né? Talvez nem todos tenham uma fé que diga, eu creio que esta pessoa pode se arrepender dos pecados. Eu não tenho essa fé. Mas eu tenho a seguinte fé, que se esta pessoa se arrepender dos seus pecados, ela será salva. Próximo slide, por favor, Gaspar. Vocês têm visto essas fotos nos jornais. Não cabe a nós dizer se eles são culpados ou inocentes. Nós não somos a justiça. A nação, o Estado Brasil, tem a sua justiça, a sua Constituição e as suas leis. Cabe a eles julgarem. Nós, como discípulas e discípulos de Jesus Cristo, o nosso papel aqui, quando olhamos para esses rostos, e que, geralmente, quando a gente olha para esses rostos, não são notícias tão positivas. Qual deve ser a sua reação como discípulo e discípula de Cristo? Como você reage? Que tipo de conversas você vem tendo durante a semana quando aparecem esses rostos nas conversas, nos jornais? Você é mais um que fala o que todo mundo fala? O que Cristo diria para cada um deles? Porque o que Cristo diria para cada um deles é o que nós devemos dizer. Quando você encontra com seus amigos, no café da empresa, quando você fala no telefone, manda um e-mail, o que você posta no Facebook. Se você é um discípulo e uma discípula de Cristo, qual é a mensagem? Que tipo de reply você está dando do que se falam sobre essas pessoas? Por favor, não estou fazendo aqui uma afirmação política. Eu não estou aqui para defender nenhum partido, nenhuma posição política. Se algo que eu quero hoje, se é que posso defender, é a palavra do meu Deus. Qual é a sua reação quando você lê as notícias e vê essas pessoas? Se você pudesse dizer algo a elas, o que você diria? Você já deve ter ouvido falar de um cara que se chama Saddam Hussein. Eu tive um sonho com ele, ele já estava preso, o exército norte-americano já tinha capturado, e eu tive um sonho. Eu sonhei que o Saddam Hussein tinha me ligado. Viagem, né, cara? Eu devia estar num estado assim, deixa para lá. E aí eu sonhei que ele tinha me ligado, e ele falava um inglês bem arrastado ao telefone, bem esquisito, assim. E nesse sonho eu pude conversar com ele. Eu lembro que quem me ligou foi uma autoridade do governo norte-americano, falou, o senhor Carlos Domoto? Eu falei, sou. Tem uma pessoa que quer falar com você, e o nome dele é Saddam Hussein. Eu falei, pode passar. E aí veio então Saddam Hussein ao telefone no meu sonho, e ele falava inglês arrastado, e foi uma conversa muito gentil, não teve nada de profundo, não íamos mudar o mundo, até porque ele não estava em condições de mudar mais nada. Mas eu lembro bem da conversa, no meu sonho, ele falou, tudo bem, tudo bem. Eu perguntei para ele como é que você está, ele falou, estou bem, estou com alguns problemas de saúde, mas estou aqui, né? Eu falei, que bom, eu gostaria de te conversar mais com você, será que a gente pode ter conversas mais frequentes? Ele, claro que sim, né? Eu preciso mesmo conversar, e foi uma conversa desse jeito. Bom, aquilo ficou tão claro na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu vou fazer uma coisa, né? Eu vou mandar uma carta para o governo norte-americano dizendo que eu quero uma audiência com ele. E, coincidentemente, eu estava indo a trabalho para a cidade onde fica a Casa Branca, a famosa White House, né? Que vai ser Trump ou Clinton, não é? O cara está indo bem, hein? Os caras achavam que ele não ia bem, o cara está batendo todo mundo ali. E aí, então, eu escrevi uma carta, de fato, estava trabalhando lá alguns dias, uma semana, e eu peguei e já levei uma carta pronta, coloquei meus dados direitinho, né? Peguei o endereço direitinho da Casa Branca para que chegasse ali no correio, na área de relações, né, com a sociedade,
E postei a carta, lá mesmo na cidade, para garantir que vai chegar pelo correio direitinho, porque a chance de chegar se for pelo correio é maior do que se você entregar. Né? Ok, falei, nossa, e na carta eu dizia, falou, olha, meu nome é tal, eu trabalho em tal lugar, né? Eu sou cristão, e eu gostaria de ter uma audiência com o Saddam Hussein, né? Para levar o amor de Cristo para ele. Vocês estão rindo porque não é xarope. Total, cara, total. É óbvio que não atenderam o meu pedido, né? É óbvio que não atenderam, não poderia ser pior, né? Mas eu fiz aquilo que eu achava que deveria fazer. Eu não sei se seria possível ir visitar um desses. Alguns já estão presos. Mas se Cristo colocar no teu coração, faça isso. Encontre os caminhos. Aqui dentro do Brasil deve ser mais fácil. Encontre os caminhos. Esses e outros que não estão aqui, e outros todos, eles são pessoas normais como nós. Alguém precisa levar a mensagem do tamanho, do comprimento, largura e profundidade do amor de Cristo para eles. A palavra de Deus diz em Efésios 3, capítulo 20, aquele que é capaz de fazer o quê? Versículo 20? Infinitamente mais. Infinitamente mais não é te dar mais patrimônio, levar você para Disney 10 vezes, não é isso. Não é isso. Embora isso tudo seja legal. Não é. Infinitamente mais é isso. É você fazer coisas impossíveis para que o amor, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Cristo sejam conhecidos pelas pessoas mais rejeitadas da sociedade. Jesus não veio ao mundo para salvar a economia. Jesus veio ao mundo para salvar você. Uma economia forte, que não é o que vivemos hoje, não preenche o espaço vazio que existe deixado pela ausência de Deus na sua vida. Não pense você que quando retomarmos a economia, e um dia vamos retomar, os problemas mais sérios terão sido resolvidos, porque eles não terão. A maior crise da história é o homem separado de Deus. A maior crise da história é um ser humano que vive como se Deus não existisse. A maior crise da história é uma igreja, um grupo de pessoas que segue Jesus Cristo, que pensa que por cumprir determinados preceitos e processos religiosos, pode encontrar a vida eterna. Estas são as crises, as piores crises da história. Paulo tem uma visão muito clara sobre riquezas. A palavra riqueza, se não estou enganado, aparece 5 vezes no livro de Efésios. Aliás, vou dar uma dica para vocês. Pegue o livro para você estudar a Bíblia. Pegue o livro de Efésios, que agora também na igreja estamos estudando. Pegue canetinha, lápis de cor. Pegue lápis de cor, ok? Eu faço isso, fica como dica. Isso é Efésios, ó. Pegue um lápis de cor, leve uma caixinha, essas caixinhas de lápis de cor, né? E você, toda vez que você vê, isso é para estudos panorâmicos, ok? Toda vez que você vê, você dá uma lida, você vê que as palavras se repetem. Aí você, por exemplo, pega a cor laranja, que foi o que eu fiz, quando você vê a palavra riqueza, você marca. Aí riqueza, 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 marca tudo onde está escrito riqueza. Outra palavra que repete muito aqui é poder. Está na moda poder hoje aqui, né? Poder. Aí você marca poder. Outra palavra que ele fala muito aqui é igreja. Mediante a igreja, através da igreja. Marca. Depois você vai ver como você vai ligando essas palavras e você começa a entender as mensagens centrais desta carta, ou de qualquer outra. Faça isso. Uma delas é riquezas. Paulo tem uma compreensão muito clara do que é riqueza para ele. Ele diz, no capítulo 1, versículo 18, riquezas da gloriosa herança. Antes disso, no capítulo 7, ele fala as riquezas da graça de Deus. Depois ele fala, Deus é rico em misericórdia. Em 2,7 ele fala incomparável riqueza da sua graça.
E no capítulo 13, ele fala 2 vezes, insondáveis riquezas de Cristo, no versículo 8, e no 16, suas gloriosas riquezas. Por que Paulo fala tanto dessa história de riqueza? Afinal, o que é riqueza? Né? Riqueza é muito simples. Riqueza é tudo aquilo que você pode trocar por dinheiro. Simples como isso. Ai, mas não tem riqueza. Não, não tem. Riqueza é isso. Okay? No conceito econômico é isso. Economistas, levantem sua mão. Esses também não estão com a bola toda, mas tudo bem. Levanta a mão, economistas. Não tem nenhum. Tem um. Deus abençoe, querido. Ou não, né? Ou está fácil agora, né? Agora ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Tem um best-seller de 2014, 2015, né, de um autor, um economista francês, que é Thomas Piketty. O livro chama O Capital no Século XXI. Ele dá uma definição clássica ali, ele usa uma definição clássica de riqueza. Né? Riqueza de um país é todo fator, de tudo que pode ser trocado por dinheiro, e que tem o que é produção, máquina, equipamento, ou outros ativos que você tem, que você pode trocar por dinheiro. Riqueza é isso. Todo mundo tem uma certa riqueza. Se você tem alguma coisa que você pode trocar por dinheiro, pode comercializar, ela é uma riqueza. E qual o propósito da riqueza? Riqueza tem 3 propósitos. Por que a gente acumula riqueza, acumula patrimônio? Ah, não, isso é só para quem tem muito. Não depende do tamanho. Nós acumulamos para 3 propósitos. Riqueza tem 3 propósitos, ou patrimônio tem 3 propósitos. Propósito número 1, garantir o bem-estar futuro, não é? Porque você guarda dinheiro, compra imóvel, pega aquele dinheirinho pouquinho que sobra, quem pode fazer isso, tem um carro. Porque você vai deixar ali, porque lá no futuro você pode precisar. Então, um dos objetivos da riqueza é garantir o bem-estar de vida, qualidade de vida no futuro. Segundo objetivo, você curtir a vida. Por que você guarda dinheiro? Guarda dinheiro debaixo do colchão. Para guardar, não adianta. Você guarda dinheiro para curtir a vida. Guarda dinheiro para passar as férias, guarda dinheiro para trocar de casa, guarda dinheiro para trocar de carro. Enfim, para fazer alguma coisa para você e para a sua família. O que é justo. Isso é justo. E o terceiro objetivo das riquezas é manter um certo status social. Talvez você não precisasse ter um carro daquele tipo, daquela marca, mas você tem. Talvez você não precisasse ter uma roupa, um tênis, um celular desta marca, mas você poderia ter um pouquinho menor, mas você tem. Isso tudo também, riquezas também têm esse objetivo. Um pouquinho de ter uma coisa bacana. Ok. Paulo tinha uma compreensão de riqueza totalmente diferente. Quando Paulo fala das incomparáveis riquezas, quando Paulo fala das insondáveis riquezas, ele está falando de algo precioso que é: eu encontrei o único que poderia me perdoar os pecados e tirar do estado onde eu estava morto. Eu vivia como um zumbi. Eu andava procurando dentro da minha religião e não encontrei a verdadeira salvação que só Jesus Cristo pode dar. Eu encontrei algumas respostas e surgiram outras. Mas sabe aquele dia que você encosta a cabeça na cama, no final do dia, não tem mais ninguém perto de você, e vem todas aquelas questões mais profundas que a gente não consegue encontrar resposta. Aquele dia que você fica sozinho e que você tem medo da morte, você tem medo da solidão, você tem medo de perder coisas ou pessoas. Isso tudo é apenas um pedaço do que é o pecado dentro de nós. Pecado não é uma série de transgressões morais somente. Pecado é um estado, é uma condição do ser humano. E que só Cristo pode resolver. Ninguém mais. Paulo encontrou isso de forma emocional e racional. Paulo encontra isso e por isso ele pode falar as incomparáveis riquezas da sua graça, porque ele me perdoou todos os pecados. Eu tenho diversas perguntas, tenho diversas lutas. Paulo mesmo fala aqui, eu sou o menor de todos os santos. Em Romanos, Paulo vai dizer assim: miserável homem que eu sou, porque eu quero fazer o bem, mas tem alguma coisa dentro de mim que faz eu cair toda hora. Mas pela graça de Cristo, eu posso superar e tenho o perdão dos meus pecados e posso ser muito mais do que vencedor. Vencedor não é ser promovido. Vencedor não é estar empregado. Vencedor é ter o pecado sob domínio na sua vida.
Isso é ser um vencedor, ser uma vencedora. Ainda que nossas condições financeiras não estejam bem, ainda que as perspectivas não estejam indo à frente, você continua sendo um vencedor, uma vencedora, porque não é este o parâmetro com que Cristo nos ama e nos acolhe, não é o parâmetro econômico. Próximo. Não é novidade, né? Vocês estão lendo jornais, vocês estão vendo. Eu fui vítima desse decrescimento. O ano passado eu fui demitido. Fiquei pouco tempo demitido, é verdade. Ainda brincava, né, conversando lá em casa, né, um monte de gente. Não, nossa, Deus é bom, né, Nomoto, porque você conseguiu se recolocar rápido. Eu falei, não, Deus é bom, ponto. By the way, por um acaso, né, eu também consegui uma recolocação. Mas Deus não é bom porque eu consegui um emprego. Deus é bom e ponto. E ainda que eu não tivesse conseguido, Deus continuaria sendo bom. Quando você deseja uma economia mais forte, por que você quer que a economia cresça? Como cristão, como cidadão, eu já sei. Mas você, como discípulo e discípula de Cristo, se pergunte, por que eu quero uma economia mais forte? Por quê? Para que uma economia mais forte? É claro que Deus não tem interesse em um desemprego em massa. Isso não vai ajudar ninguém. Claro, uma economia mais forte deve potencialmente trazer mais empregos, mas não diminui a desigualdade. Mesmo numa economia forte, a desigualdade neste país continua. Os números vocês conhecem. Ela é concentrada. Nós concentramos parte dela. Em períodos como esse, nós, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, nós compartilhamos o que temos. Em períodos de economia forte ou economia fraca. Em períodos onde o PIB está crescendo ou o PIB está negativo. Nós não deixamos que nenhum dos nossos irmãos passe necessidade. Você sabe quais as necessidades dos seus irmãos? Você sabe se alguém aqui está passando alguma necessidade? E você poderia ajudá-lo? Você tem se interessado pela necessidade dos outros? Pastor Paulo, no domingo passado, falou sobre esse livro, né? Timothy Keller, Justiça Generosa. Pega esse livro e devora, velho. Não espera, vai comprar agora lá com o Bob. No domingo passado, eu pedi até para a Celise sair antes para comprar antes que acabe, não é? Mas tem um monte. Né? Ele diz o seguinte: a disponibilidade dos bens mostra a disponibilidade do coração. Não me venha falar que você é um discípulo de Cristo, discípula de Cristo, e não compartilha os seus bens com aqueles que precisam. Não me venha com essa história. Não me venha com essa história. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha. A disponibilidade dos bens mostra a disponibilidade do coração. Períodos de recessão como esse é o momento de nós, cristãos, mostrarmos quem realmente somos. Nós compartilhamos o que temos. Nós vamos atrás das necessidades. Às vezes as necessidades vêm até nós. E a gente compartilha generosamente. O livro é Justiça Generosa. Nós compartilhamos. Qual foi a última vez que você compartilhou algo material? Material, bens mesmo. Generosamente. Qual foi a última vez? E olha que a economia estava boa, hein? De 2002, 2004 até 2008, 2010, a economia estava bem. O que passou, passou. Mas a partir de hoje, você, discípulo e discípula de Jesus Cristo, em períodos de recessão, nós compartilhamos o que temos. Pode ser bens materiais, pode ser a sua agenda,
pode ser a sua influência. Por fim, qualquer coisa. Eu ouvi de um amigo essa semana uma frase fantástica, eu conversava com ele sobre tudo isso. Ele dizia que qualquer coisa que coloquemos no lugar de Deus vai dar errado. Qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus, na nossa vida, no governo, na empresa, vai dar errado. Forte, não? Muito forte isso. Não deixe que nada entre no lugar de Deus na sua vida. Não deixe. Hoje, declare isso para o Senhor. Não quero que nada ocupe o lugar de Deus na minha vida. Nada. E nós vamos orar agora. Vamos orar por aqueles que estão desempregados. Tem família. As contas vão chegando. Não há perspectivas de trabalho. Nós temos pessoas assim aqui hoje. Vamos orar pelos empresários que também passam por uma situação difícil porque eles estão tendo que demitir as pessoas. Não pense você que é fácil você desligar pessoas em situações como essa. Não pense você que é fácil. Não é. Eu já tive nas duas pontas. E nas duas são difíceis. Do que tem que demitir e do que é demitido. Vamos orar pelos que estão desempregados, pelos empresários. Vamos orar pelos nossos chefes, os nossos superiores nas organizações que trabalhamos. Eles devem estar com uma pressão incrível. E nós, como cristãos, deveríamos ajudá-los. Eu lembro uma vez que eu trabalhava com uma pessoa, ia ter um desligamento muito grande num lugar que eu trabalhei. Demissões. E eu queria sair. Eu falei, olha, eu quero sair também. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu escrevi uma carta para mim mesmo. Eu falei, meu tempo nessa organização acabou. Amanhã eu vou falar com o meu chefe e vou pedir para, já que vai desligar muita gente, me põe no meio desse pacote que eu quero sair. Deve ter gente que precisa mais do que eu. E assim eu fechei meu computador na sala e fui dormir. No dia seguinte, esse meu chefe me chamou, falou, preciso ter uma conversa com você. Eu falei, agora vai! Agora vai! Deus ouviu minhas orações, vou ser demitido. E o meu chefe me chamou, estávamos em outro lugar, entramos no carro dele, e ele virou e falou o seguinte, vou ter que desligar muitas pessoas, demitir muita gente. Mas você não. E eu queria que você me ajudasse nesse momento difícil que nós vamos atravessar daqui para frente. Eu falei, Deus, não era isso que eu pedi. Você viajou, Deus, onde você estava quando eu estava orando? Estava no Facebook, estava fazendo o quê? Não era isso que eu pedi. É o contrário, está vindo uma mensagem totalmente diferente. Enquanto essa pessoa falava, eu ficava olhando para ela assim, o que eu respondo? Sim ou não? Sim ou não? Eu viro para ela e falo, não, mas eu quero ser demitido, eu atendo o pedido de ajuda que ela estava fazendo. Eu decidi atender o pedido de ajuda. Fiquei e ajudei nesse processo. Uma pessoa que tenho admiração até hoje, essa semana eu encontrei, e a gente continua olhando olho no olho com extrema confiança um no outro. E essa pessoa um dia, no momento difícil que faleceu um funcionário, ela pediu para eu fazer uma oração por toda a equipe. Falou, você pode vir aqui? Eu sei que você tem a sua fé, eu queria que você fizesse uma oração por todo mundo aqui, por essa perda desse funcionário. Deus abre portas. Deus abre portas. Vamos orar pelos governantes, vamos orar, mas principalmente, não é Senhor, recupera a economia. É recupera a economia para quê? Porque um dia a economia vai se recuperar. Mas para quê? E 2, que Cristo confronte você hoje sobre as suas riquezas, o propósito do teu patrimônio, das tuas riquezas, por que você guarda dinheiro, por que você busca um patrimônio. É por isso. Que Cristo confronte os seus propósitos sobre dinheiro, patrimônio, acumulação de riqueza, poupança, previdência. Eu não estou criticando. Não existe regra, não está escrito na Bíblia, não investirás em previdência privada. Não diz isso, a Bíblia não diz isso. É você que vai descobrir isso junto com o teu Deus. Em tempos turbulentos, a igreja assume o seu papel profético. Eu vou ler um trecho aqui de Efésios 3, capítulo 9 e 10.
na versão da Bíblia A Mensagem, que está vendendo ali também, lá com o Rob. Por meio de gente que segue Jesus Cristo como vocês, reunida nas igrejas, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado, até mesmo entre os anjos. Em tempos de crise como nós estamos agora, a igreja assume um papel profético. Profecia não é só falar sobre o futuro. Profecia tem 2 significados na Bíblia. Um, sim, são sobre fatos futuros. Mas o outro, que é muito mais frequente na Bíblia, é a palavra de Deus para o tempo presente. Igreja, não CB Moema. Igreja é o grupo de pessoas que segue Jesus Cristo. Nós somos o grupo de pessoas que segue Jesus Cristo. Existem outros grupos, hoje, nas igrejas. E me animou muito, porque outras comunidades cristãs, paróquias católicas, a mensagem do Senhor está sendo conectada com a realidade deste país. A palavra profética está se espalhando. É através da igreja que a sabedoria de Deus flui para a sociedade. A igreja é o único movimento do mundo que tem poderes para confrontar os poderes de Satanás. Não existe outro movimento coordenado que possa enfrentar as fortalezas do inferno. No final de Efésios, capítulo 6, vocês verão isso muito claramente sobre a armadura de Deus. Por que precisamos de uma armadura? Só precisa de armadura quem vai para uma batalha. Esta crise não é apenas uma crise política, não é apenas uma crise econômica, ela é uma crise espiritual. Pessoas foram seduzidas por Satanás e caíram em erros grandes neste país. A nossa luta não é contra pessoas. Como igreja, a nossa luta é contra os poderes espirituais de Satanás. Nós não lutamos contra políticos. Nós não lutamos contra empresas. Nós não lutamos contra instituições. Nós lutamos contra o poder das trevas. Só a igreja tem o poder para enfrentar as fortalezas do inferno. Empresas não têm, governos não têm, ONGs não têm. De ONG eu posso falar agora, né? Nem ONG tem. Só a igreja de Jesus Cristo pode confrontar as fortalezas do inferno. A igreja de Jesus não serve a governos, não serve a um Estado. Ela serve ao Deus Criador. Alguns dias atrás eu encontrei alguns funcionários do governo e eles disseram: nós não servimos o governo, nós servimos o Estado. Fiquei pensando sobre isso. Nós, igreja, não servimos governo, não servimos o Estado. Apesar de sermos bons cidadãos, votamos, pagamos impostos, somos os melhores cidadãos que existem dentro de uma cidade, são os cristãos. Mas nós não servimos o Estado, a nação, acima do nosso Deus. Entre a nação e o nosso Deus, nós ficaremos com o nosso Deus. Próximo, Gaspar. Senhoras e senhores, diante de tudo que a gente viu até agora, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, embaixadores. Paulo vai se colocar mais na frente do capítulo 6 como embaixador. Vocês são embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Vocês são embaixadores do amor de Cristo por todas as pessoas, sem exceção. Para vocês que vão para a manifestação, que vocês vão em espírito de oração. Não façam como eu. Em março do ano passado eu fui, fiquei tirando selfie, depois eu fiquei, que papel ridículo aquele. Papel de ridículo. Eu vou tirar aquele post do meu Facebook, porque aquilo é uma vergonha. É uma vergonha. Um discípulo de Cristo não vai numa manifestação para isso. Que os outros façam, deixa os outros fazerem. Mas para aqueles que vão para a manifestação hoje, vocês são embaixadores do reino de Deus na terra. Vocês são embaixadores do amor de Cristo.
Ajudem os que vocês encontrarem pelo caminho. Se vocês encontrarem um mendigo, se vocês encontrarem um bêbado, encontrarem alguma pessoa, ajudem. Vão ajudando como bom samaritano no caminho que vocês tiverem. Se tiver confusão, nossa oração é para que não tenha. Mas se tiver confusão, acolha aqueles que estão menos protegidos. Leve a sua Bíblia. Se não vai levar ela no hard copy, leva no smartphone. No meio da manifestação, eu sugiro que você abra a Bíblia no seu smartphone, recite um salmo no meio da manifestação. Abra um trecho, leia capítulo 3 de Efésios de novo, lá no meio da multidão. Deixe Deus falar com você. Deixe Deus inspirar você com as mensagens que o povo precisa. As mensagens que somente o povo de Deus pode trazer. Se os governantes não podem trazer mensagens, se os economistas não podem, se os políticos não podem, a igreja tem uma mensagem do profundo amor de Jesus Cristo. Nós conhecemos o comprimento, a largura e a profundidade de Jesus Cristo. Nós experimentamos esse amor um dia. Vá com esse espírito, vá em espírito de oração. Recomendo que você não se deixe levar pela ansiedade que tem nessas manifestações. Eu já fui aqui no Brasil, já fui em manifestações fora do Brasil. Tem um clima bem intenso, é difícil de explicar. Que nem escola de samba, nunca fui, mas deve ser igual. Mantenha seu coração quieto. Mantenha seu coração conectado com o Senhor. Deixe Deus falar com você no meio da manifestação e seja o embaixador da paz e do amor de Jesus Cristo. Para aqueles que não vão na manifestação, liguem a televisão, acompanhem na televisão, no Twitter, onde for. Acompanhem, orem. E se você for postar algo no Facebook ou no Twitter, pense bem. Pense bem. Pense no que você vai manifestar. Você vai ser mais um dando reply no que vem sendo dito por todo mundo? Ou você vai trazer uma palavra de esperança, de mensagem, uma palavra profética, uma palavra que seja de paz, de cidadania, do amor de Cristo, uma mensagem que dê orgulho ao nosso Senhor. Que Jesus Cristo tenha orgulho da igreja hoje. Que no final do dia Jesus olhe e fale: que orgulho desses cristãos. Eles agiram e me agradaram, agiram como eu gostaria que fosse. Próxima foto. Essa foto foi tirada durante a crise da Ucrânia. Em janeiro de 2014. Janeiro, fevereiro de 2014, mais ou menos. Aqui vocês veem, haveria um confronto entre as forças do governo e a população. E naquele momento, um grupo de clérigos da igreja ortodoxa entrou no meio do campo de batalha. Eles ficaram exatamente no meio, entre as forças. Não sei se era polícia ou era soldado, e a população. E ficaram no meio delas. Correndo um risco enorme por estarem lá. Nós cristãos participamos desse jeito. É assim que nós cristãos, quando vamos para a rua, é mais ou menos assim que a gente se manifesta. Próxima foto. E aqui, no meio quase no meio do iminente confronto, uma pessoa vai pedir perdão para o sacerdote ortodoxo, e ele estava com o livrinho dele, porque os ortodoxos eles andam com o livrinho. Estava lá com o livrinho dele, deve ter abençoado, perdoado os pecados. É assim que os cristãos... Outros exemplos existem no mundo. Outros exemplos existem no Brasil. Esse é apenas um. Mas esta é a nossa postura como igreja, como cristãos. Simbolicamente, vamos estender as nossas mãos para o que representa hoje de manhã a nossa nação, que é esta bandeira. Não há nada místico nisso, é simbólico. Mas nós precisamos de símbolos. Nós vamos orar pela nossa nação hoje. E assim nós vamos nos despedir e acabar o nosso momento de oração aqui.